Já falamos de muita coisa hoje, hein? Falamos de arte, falamos de combate às queimadas, falamos sobre a pressão que recai sobre os estudantes nessa reta final do ano, com vestibular, PAS, Enem. E agora a gente fala com a doutora Cilândia Amaral sobre o Outubro Rosa. Doutora Cilândia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Ariane. O prazer é todo meu. Se Bárbara estiver nos ouvindo, boa licença, maternidade, né? Bárbara tá lá na luta agora com o segundo filhão. Certamente está ligadinha com a gente aqui também. Doutora, sempre importante, muita gente fica, toda hora um mês temático, um mês colorido, mas a gente tem percebido com as pessoas com as quais a gente convive, com os médicos, que essas campanhas geralmente surtem efeito. Sempre que você para bater um pouco mais na tecla de prevenção de uma doença, de tratamento de outra, alguém se desperta e fala, faz tempo que eu não vou no médico, tem uma dorzinha, tem uma coisa diferente. E aí, de fato, se começa um caminho de prevenção e de tratamento precoce importantíssimo. É isso que a senhora percebe também com o Outubro Rosa? É isso. Então, hoje, primeiro dia do mês de outubro. Primeiro dia. Né? E já vale a pena a gente estar aqui falando sobre isso, né? Por quê? Porque, de fato, muitas vezes a gente tem a sensação de que o tempo passa mais rápido do que a gente percebe. Total. Né? A velocidade do tempo tem sido muito rápida, ou nós estamos tendo que dividir o tempo com tantas outras coisas que a gente acaba até esquecendo da nossa rotina mesmo. Então, eu acho que sim, que as campanhas, os alertas, as chamadas, elas são ainda uma estratégia muito positiva para um país tão grande, tão diverso, onde a gente sabe que o acesso à prevenção e aos cuidados com a saúde também são tão diversos, né? Então, eu acho que sim, o Outubro Rosa entra aí como um mês onde a gente diz, olá, vamos embora, vamos olhar como é que você está, vamos fazer sua rotina, vamos ativar essas pessoas para pensarem nesse autocuidado, mas também na avaliação da saúde como um todo, né? Quando a gente fala em Outubro Rosa, vem à mente das pessoas principalmente a prevenção do câncer de mama. Sim. Né? Mas a gente também quer chamar a atenção que, sim, a atenção em relação ao câncer de mama é importante, mas a gente preconiza um cuidado global, ok? Então, o mês em que você se lembra de quando é que eu fiz meu preventivo, né? Para rastreio de câncer de colo de útero. Nossa, meu exame de mama está em dia, meus exames laboratoriais, é a glicemia, é o colesterol. Então, vamos tentar fazer um pacote de cuidado, né? Não é o Outubro Rosa só focado na mama, mas sobretudo, foi criado assim, né? Para que a gente pudesse lembrar da prevenção do câncer de mama. Muito bem. Doutora, hoje, quem que deve se preocupar já com o câncer de mama? As mulheres mais jovens também devem estar atentas. Tem uma certa idade em que a prevalência dessa doença é maior e por isso é preciso um pouco mais de atenção, ou é um alerta, um chamado geral? Então, essa pergunta é excelente porque, assim, o que é ser jovem, né? Então, hoje a gente tem mulheres de 50 anos extremamente jovens do ponto de vista, né, de capacidade laboral, e elas são ativas e tudo mais. Mas a gente sabe que é a partir daí que a gente tem uma taxa maior de câncer de mama identificado, tá bom? Consequentemente, abaixo dos 50 anos, a gente tem ali um gap entre 40 e 50, que dependendo do protocolo que a gente utilize, a gente já começa a fazer um rastreio de câncer de mama. Principalmente quando essa mulher tem antecedentes de mãe, uma tia, uma irmã, um parente mais próximo que teve câncer de mama, principalmente também em idade jovem. Então, hoje, o Ministério da Saúde recomenda mamografia, que é o nosso principal exame de rastreio de câncer de mama, a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade de Mastologia, de Radiologia do Brasil e alguns protocolos internacionais já colocam a partir dos 40 anos. Então, a gente, obviamente, tem que pensar num conceito de saúde pública. Saúde pública, eu quero abranger o máximo possível de pessoas nessa minha avaliação. Segundo a organização aí do Ministério da Saúde, seria rastreio a partir dos 50 anos de idade. Claro, sempre se faz um filtro. A gente tem que entender que o cuidado
com relação à saúde, ele envolve muitas coisas, né? Então, a história pessoal, a história familiar, os hábitos de vida, né, da pessoa. Então, a gente soma tudo isso e faz uma análise de risco. Então, é claro que para isso você vai passar por um médico para fazer essa análise e identificar. É hora de fazer a sua mamografia, né? Ou eu devo fazer a mamografia, que é uma pergunta muito comum dos pacientes também. Eu devo fazer mamografia? Doutora Cilândia, ou eu faço ultrassonografia de mamas. Então, que é um exame dolorido, que é né? As pessoas pensam nessa questão do dolorimento, mas às vezes porque também, Ariane, a mamografia é um exame de mais difícil acesso, tá? Não é em todo lugar que se faz uma mamografia, tá? Mas a gente também tem que enfatizar que, vamos pensar que, oficialmente, o exame de imagem indicado para rastreio de câncer de mama é mamografia. A ultrassonografia ela pode entrar como exame, às vezes, complementar. A ressonância de mamas pode entrar como exame complementar, mas a gente precisa colocar a mamografia como o exame principal de rastreio para o câncer de mama. Perfeito, doutora. E muitas vezes o que antecede essa mamografia é o autoexame, que muitas mulheres já fazem, incorporam na rotina ali do dia a dia, na hora do banho, ou na hora no fim do dia, ou quando acordam, mas outras tantas não fazem, nem sabem muito bem como fazer. Então, a gente teve 20 anos para trás, 30 anos atrás, um estímulo e uma campanha muito forte pelo autoexame de mamas. Só que hoje, por exemplo, a gente não faz essa campanha toda pelo autoexame. Até acho que uma mulher que se conhece melhor, que ela palpa suas mamas, ela tem um cuidado geral até maior. Porém, não no objetivo de nós termos o autoexame como um identificador de doença de mama. Por quê? Porque nódulos palpáveis são nódulos com mais de 1 centímetro. Ou seja, muitas vezes aquelas mulheres que faziam um autoexame, elas diziam, eu não tenho nada, eu não palpo nada na minha mama, e até deixavam de seguir o protocolo de rastreio de imagem. Consequentemente, a gente hoje diz, ok, você pode se palpar, sim, esse autocuidado, esse autoconhecimento é importante, mas jamais substituir o seu exame de imagem pelo exame de palpação. Tudo bem? Então, a palpação das mamas, o autoexame, não é que ele não deva ser feito. Ele não deve substituir o rastreio do câncer de mama através dos exames de imagem. Perfeito. E, doutora, assim, em regra, a gente tem ali a indicação para mamografia a partir dos 40, 50 anos, mas a gente tem a ocorrência de casos de câncer de mama em mulheres com menos de 40, de 50 anos. Como que essas mulheres podem ali no dia a dia, na sua consulta anual ou semestral com a médica ginecologista, perceber se tem alguma coisa errada? A primeira coisa é a história clínica, né? Porque assim, é uma excepcionalidade a gente ter uma mulher com câncer de mama com menos de 40 anos. Sim, é uma excepcionalidade. Acontece? Acontece. Eu acho que globalmente nós estamos tendo câncer de mama, cânceres de uma forma geral, mais precoces. Será que porque nós estamos desenvolvendo de forma mais precoce ou nós estamos tendo condições de identificar esses cânceres de forma mais precoce? Essa é uma interrogação que, na verdade, a gente tem, mas a gente precisa, de fato, pensar na possibilidade de nossa qualidade de vida, né? A influência do meio também está favorecendo isso. Mas, assim, Ariane, a gente tem que trabalhar como uma política de saúde pública. E saúde pública, a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha abrangendo maior quantidade de pessoas naquele projeto. Então, o projeto de rastreio de câncer de mama, ele não pode entrar como regra, fazer exame a partir de 25 anos de idade, por exemplo. Por quê? Porque aquela paciente que teve uma irmã, uma mãe, que teve câncer de mama com 32 anos de idade, aí sim, ela entra num protocolo diferente. Ela entra num rastreio antecipado. Entendi. Mas isso depende, obviamente, dessa história familiar e da exposição da pessoa. Aí, aquela mulher que ela trabalha em um serviço de irradiação, ela tem uma exposição aumentada. Então, esse risco, ele é calculado, então tem que procurar um médico, de preferência, um ginecologista, ou, se for o caso, até mesmo
um subespecialista, que é um mastologista, para fazer essa avaliação. Mas do ponto de vista de saúde pública, a gente não pode fazer essa campanha, porque as exceções existem, mas do ponto de vista geral, é a partir de 40, 50 anos que a gente tem maior taxa de câncer de mama. Tá certo. Doutora Silândia, com relação aos tratamentos, o que a gente tem hoje? A gente sabe que, assim como em outras doenças, outros tipos de câncer, o quanto antes for descoberto, menos complexo pode ser esse tratamento, menos duradouro. O que a gente tem hoje de tratamento? Muita gente tem que tirar a mama por completo, outras pessoas tiram uma parte da mama, tem quem possa fazer químio, rádio, varia muito, não é? Varia muito e tudo depende de qual é o estágio de desenvolvimento daquele câncer, tá? Por isso, a campanha de prevenção tem que valer a pena. Porque, na verdade, o que a gente precisa é fazer prevenção, identificando, inclusive, um câncer, se ele existir, na sua fase mais precoce possível, porque aí a gente consegue ofertar um tratamento menos agressivo, com menos complexidade, com menos comprometimento global dessa paciente. Então, vamos fazer prevenção. E para fazer prevenção, vamos ter boa qualidade de vida, alimentação, atividade física, amamentação. Olha aí, gente, amamentar é uma condição excepcional para a gente ter diminuição, né, de risco de câncer de mama. Evitar tabagismo, evitar qualquer condição que deprima o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa e fazer o seu exame de prevenção. Então, procurar o seu serviço de assistência médica para fazer essa análise de risco e identificar que exames são necessários para você neste momento, para que a gente possa, se tiver que identificar a doença, seja identificada no seu estágio mais inicial, ofertando a melhor condição de tratamento. E o SUS é um modelo de tratamento, né, do câncer. A gente sabe que tem as dificuldades e tudo mais, mas a gente tem toda uma estrutura montada para que a gente possa ofertar, sim, esse rastreio e tratamento. Muito bom. 1h33. Essa foi a doutora Silândia Amaral, conosco hoje falando sobre o Outubro Rosa, a importância de se prevenir, acima de tudo, o câncer de mama. Doutora Silândia, obrigada por hoje e até semana que vem. Obrigada. Você me dá 30 segundos para eu fazer uma campanha? Claro, até gente, 60. Aqui é o seguinte, queria só lembrar que nesse sábado, dia 5, o Instituto de Obstetrícia Avançada, que é um grupo do qual faço parte, vai estar ofertando um curso presencial para casais que estão esperando bebê, portanto, para gestantes, com um conteúdo fantástico, com presença de outros profissionais, além dos obstetras. A gente vai estar tendo lá pediatras, treinamento, inclusive, lá botando os casais para treinarem primeiros socorros, amamentação, cuidados com recém-nascido. Então, se alguém tiver interesse, Instituto de Obstetrícia Avançada, pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer. Que demais. Sábado agora? Sábado agora é o dia inteiro, de 8 da manhã às 18 horas. Eu falo que é um intensivão pré-vestibular, pré-parto. Muito bom. E a gente vai estar lá esperando todo mundo com carinho. Muito bem, então só acessar as redes do Instituto. Instituto de Obstetrícia Avançada, pode entrar lá e a gente vai estar recebendo vocês com muito amor. Fica a dica aí para os papais, hein? Doutora Silândia, obrigada. Eu que agradeço.